Acabei de fazer uma performance imaginária, certo? Esses sons aí melódicos, as notas, elas podem ser lançadas num pentagrama. Eu creio que há recursos hoje tecnológicos para isso. Teria que falar com o meu filho. Eu não sei se o Epidemic tem alguma coisa aí, sabe, a fornecer quanto a isso aí. Mas assim, sabe, de repente pode ser, pode colar, tá certo? Nada a ver, mas assim, bom dia, tá certo? Bom dia, eu queria lembrar um negócio, rapaz, sabe? Um negócio, eu falava de ônibus, de construção de carroceria de ônibus aqui em Belém do Pará, certo? Quem quisesse na década de 60 exercitar, empreender no transporte coletivo, público, se tivesse algum troco, trazia de São Paulo talvez um chassi de Mercedes-Benz e sobre ele lançaria uma carroceria de madeira, porque era o hábito de fazer. Já havia aqui em Belém ônibus de lata, certo, imitando os ônibus estadunidenses, inclusive já havia unidades importadas de ônibus estadunidenses de lata. Eu acho que eles vêm já trabalhando com essa ideia de transporte coletivo desde a década de 40, não sei, 40, 50. E em 60 eu cheguei a ver um exemplar onde havia um cão galgo, sabe? A marca, acho que era Cometa, não sei se a companhia era Cometa, eu não sei. E o símbolo da companhia era um cão, certo? Um cão galgo desses de caça. Mas eu queria lembrar da madeira que era usada ali na Vileta, sabe? Numa oficina que havia, e eu cheguei aí, eu acho que uma vez ou duas vezes, eu não sei ali, eu não sei se mestre levava, eu não sei se mestre estava acompanhando a construção da carroceria, sabe? Do ônibus que ele viria dirigir, que pertencia a um comerciante altamirense chamado Bibiu Né, salvo engano, tá certo? Esse Bibiuné foi quem deu o emprego de motorista nesse ônibus que estava sendo construído, sabe, ali na Vileta. E a madeira era pequi, rapaz, pequi, certo? Pequi, fruto do pequizeiro, tá certo? A madeira era de pequi, sabe? Madeira de pequizeiro. Veja que é uma fruta, então os caras tombavam a árvore, o pequi, sabe, faziam os cortes no tronco, sabe, e usavam as tábuas, sabe, e ali, sabe, as tábuas e dali, sabe, troncos ali mais fortes, como é que a gente pode chamar, sabe? E usavam e serravam e faziam curvas, sabe? E aquela coisa toda. E o pequi era bom para fazer essas manobras na madeira, sabe? E depois para receber prego, porque o pequi não rachava, certo? Eu não sei como é, uma madeira assim meio que esponjosa. Eu me lembro dessa madeira assim na minha cabeça, sabe? Eu só sei dizer que os carpinteiros, sabe, na época faziam as carrocerias de ônibus ali na Vileta ali ali na Vileta, que bairro é aquele? É São Brás? Eu não sei se é São Brás, mas ficava ali perto da Humaitá hoje, ali próximo da Almirante Barroso, sabe? Aí depois disso, essa ideia acabou, as coisas ficaram mais complexas, as relações ficaram mais complexas. E o mestre veio a trabalhar com esse Bibiuné, certo? Quando eu cheguei aqui em Altamira, ele já não morava mais numa casa ali na Zé Bonifácio, uma rua aqui paralela à minha. E a casa ele cedeu, era uma casa assoalhada, certo?
aos modelos das casas aqui na época, na década de 60, mas as casas eu acho que eram de madeira, eu acho que não havia casas de alvenaria, não me lembro. Ao lado dessa casa havia a casa de um marinheiro, um marinheiro, sabe, da marinha mercante, sabe, e o cara devia ganhar muito dinheiro, sabe. Mas a casa dele era uma casa de tábuas macheadas, acho que é macheadas, e assim, uma casa de madeira boa, madeira de lei, creio eu, mas era uma casa com aí, sabe, mais de metro de assoalho, com mais de metro, sabe, de altura. Eu acho que por conta do alagado, da alagação que fazia, sabe, aqui, lá no trecho, na época, sabe, as águas pluviais desciam ali de São Brás, sabe, não havia saneamento. E a área mesmo, a área aqui na região, aqui na área, era a área de várzea, certo? A área de influência do rio Guamá, sabe, que poderia em outras épocas chegar a vir subindo em tempos de maré cheia, tá certo? Até que Bernardo Saião, creio eu, sabe, fez uns valões imensos. Eu lembro, rapaz, que nesses valões tinha um local, sabe, ali na Bernardo Saião chamado Porto da Palha, ele está lá até hoje, é um porto, e na época encostavam barcos trazendo palhas buçu, sabe, que eram usadas para cobrir para cobrir os barracos, sabe, aqui no bairro do Guamá, tá certo. Eu não sei se a terra firme já existia, mas tinha um bairro de Canudos mais ali, tinha o bairro da Condor mais acolá, e tinha o bairro do Juruno mais bem ali distante, e tinha o Batista Campo, e a maioria das moradias aqui, rapaz, eram barracos, tá certo? Veja que nós tivemos em 1836 um levante popular aqui, conhecido como cabanagem, tá certo? E as cabanas era aí, sabe, a construção típica aqui dessa região, sabe, da região norte aqui, tá certo? Havia ali no município de Cametá também barracos cobertos, sabe, de palha, essas coisas assim, tá certo? E a maioria das coberturas aqui eram feitas de madeira e cobertas de palha, tá certo? E, e ali no Porto da Palha, eu falava do Porto da Palha, o que é que tem? Era um porto ali que eu costumava frequentar quando ia, sabe, ali fazer molecagem, tá certo? Ou pegar siri, pescar siri, tá certo? Compulsar, que eu mesmo fazia, tá certo? Ou então ia para lá fazer molecagem, ou então ia apanhar serragem numa serraria próxima lá, tá certo? E quando ia no caminho e defronte ali, sabe, com a Padre Eutíquio, na Bernardo Saião com a Padre Eutíquio, tinha, até hoje tem, feira ali, sabe? E havia um ponto onde os caras vendiam jacaré, vê se pode. Jacaré vivo, bicho, tá certo? Jacaré vivo, jacaré assim, sabe, com quase metro de rabo, de cauda, sabe, mais de metro de tórax, sabe, eu não sei. Então, assim, dava no mínimo 1,5 metro de jacaré, tá certo? Aí as pessoas que precisavam de proteína animal, sabe, se acercavam ali do vendedor, tava lá o jacaré com um pedaço de pau na boca, sabe, e entaniçado, a boca toda entaniçada, sabe, com cipó, tá certo? E vai ver que ele vinha da mata e dos igarapés, sabe, daquele jeito. E a boca para não machucar, tá certo? Mas o rabo vinha solto. Eu acho que eles não amarravam o rabo, não me lembro, não. Eu só sei que traziam o bicho e depositavam ali. Às vezes a gente chegava lá, ficava bisbilhotando ali, olhando, sabe, o jacaré, quando já são aqui 8 minutos de vídeo. Eu tô com um incômodo, rapaz, no olho direito, não sei, outro dia fui deitar, tem uns 2 dias aí, sabe? Eu acho que o lençol roçou no olho, sabe, alcançou o globo ocular, eu acho, sabe, ou então machucou aqui, sabe, a região da pálpebra, não sei, eu não sei se empurrou um pelo para dentro, eu não sei. Eu só sei que eu venho sentindo um incômodo como se tivesse aquela doença de olhos, como é que se chama? Não vou lembrar agora o nome. E eu estou pensando em ir na farmácia ali ver se eu compro um colírio. E nesse pensamento já vou levando mais de 2 dias, indo para 72 horas já, tá certo? Com esse incômodo. No pronto-socorro não vou, não sei se eles vão querer dar atenção para isso, sabe? Tem um pronto-socorro aqui perto, eu não sei se eu vou para dizer que eu tô. Como é que chama essa doença aí? Porra, não vou lembrar o nome. Essas doenças aí de tempo de mudança de clima, tá certo? Que fica assim, parecendo assim, areia no olho. E eu já vou levando, rapaz, sabe, 3 dias com essa porra, tá certo? É égua, caralho. E nesse momento eu tô sentindo, sabe, esse incômodo aí.
Pô, mas eu só sei dizer que eu ia lá. E tava lá o jacaré, rapaz, sabe, com um pau na boca, sabe, porra. Aí sabe, o cliente chegava, sabe, o freguês chegava e escolhia, sabe. E eles levavam só a cauda do bicho, só o rabo, rapaz, sabe. Aí o vendedor mandava ver uma facãozada ali, sabe, no tronco do rabo com o corpo do bicho, sabe. E o rabo ficava se mexendo, sabe. E eu não sei se ele cortava o rabo em vários pedaços. Aí colocava numa sacola, a pessoa pagava e levava para casa, certo? Uma vez eu comi jacaré, rapaz, lá em Macapá. Vê se pode uma porra dessa. Na zona de interior de Macapá, tava fazendo um trabalho, foi em 2005 isso. E tava fazendo um trabalho, rapaz, para aquelas bandas lá com um grupo de trabalho. Na época era o vereador Clécio, sabe, que hoje é governador do estado. E eu só sei que eu tava para aquelas bandas de lá, quando chegou assim, sabe, mais 2 horas da tarde, a gente encerrou o trabalho e fomos para casa de uma pessoa, tá certo? E lá ficamos por ali, todo mundo, sabe, com o estômago vazio, sabe? Aí o cara serve uma galinha caipira, assim, para umas 5, 6 pessoas, tá certo? Não deu para quem quis, sabe? Aí o cara, sabe, trouxe um saco de sarrapilha, sabe, e abriu, e havia um jacaretinga, um jacarezinho pequeno assim, de uns 80 centímetros, sabe, dentro, tá certo? Aí, sabe, ele não contou desgraça, esse jacaretinga também estava com um pedaço de pau amarrado na boca, sabe, para não usar, sabe, ali, os dentes afiados dele para morder a mão, a perna, sabe, o corpo de alguém, tá certo? E eu só sei que ele tirou, rapaz, levou o jacaré assim para um cepo, sabe, cortou o pescoço, sabe, o pescoço, não foi o rabo dessa vez não, tá certo? Mas o rabo ele cortou também, pá, deu 2 golpes então, tá certo? Aí, rapaz, jogou assim a cabeça do bicho assim pro lado, sabe? Não sei se ele colocou de volta na sarrapilha, eu não lembro. Aí, rapaz, ele foi brigar com o corpo do bicho, sabe? Aí abriu. A essa altura tinha um fogareiro já, rapaz, assim do lado, sabe? A carvão, já assim, sabe? Com brasa já, tá certo? E uma grelha, sabe? E, porra. Aí o cara, rapaz, não teve conversa, sabe? Tirou o fato, sabe? O fato, os buchos, sabe? Ali do bicho, sabe? Limpou bem, sabe? Assim. Quer dizer, limpou e tirou, retirou, sabe? Cortou ali, não sei se ele cortou a região do ânus do bicho ali, sabe? Tirou as tripas, aquela coisa toda. Aí, rapaz, não sei se ele jogou uma água assim por cima para lavar, eu não lembro, tá certo? Sei que ele trouxe assim uma dúzia de limão, pelo menos, sabe? Cortou, 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 sabe? Aí começou a espremer por dentro, sabe? Ali do vazio do bicho, sabe? E assim, eu não sei por que ele colocou limão, acho que era para tirar, sabe? Os pecados do bicho, sabe? Eu não sei. Aí, rapaz, colocou o bicho aberto, sabe? Em cima da grelha, sabe? E deixou o pau quebrar ali, sabe? O fogo toma conta, tá certo? E a gente por ali ao redor, não sei se estava tomando uma cerveja, uma cachaça, não lembro, tá? Sei que a gente ficou olhando ali, espiando o jacaré sabrecar, rapaz. Olha, porra, bicho. Aí quando o jacaré sabrecou, sabe? E não sei se ele virou o jacaré de costa ali para pegar fogo na costa, não lembro, tá certo? E eu só sei que naquele dia foi a primeira vez que eu. Primeira e última vez, sabe, que eu comi jacaré. Puta que pariu. Mas eu só sei dizer, rapaz, que no Porto da Palha o pessoal chegava e mandava ali o dono do jacaré, sabe, o comerciante ali, cortar o rabo do bicho, sabe, e a pessoa levava o rabo para casa. Claro que para chegando em casa, certo, fazer ali qualquer coisa, tá certo, com aquele rabo. Os amazonenses, rapaz, eu morei 16 anos no Amazonas. Os amazonenses, para tirar sarro, dos paraenses, sabe? Porque tem essa porrada entre paraenses e amazonenses. Veja que hoje se celebra aqui no Pará, hoje é feriado paraense hoje aqui, sabe? É feriado estadual, e se celebra a adesão do governo do Pará, tá certo? Formalmente a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I, tá certo? Dom Pedro I proclamou a independência em 22 de abril, em 22 de abril de 1822, tá certo? Foi isso? 22 de abril? Sei que foi no ano de 1822. Não, 7 de setembro? Que dia foi, hein? 7 de setembro. Foi no 7 de setembro, certo? E aí, rapaz, sabe, havia o país, tinha a sede na época era o Reino de Portugal, o Império de Portugal, não estou bem certo, eu não sei bem qual é a diferença. Eu só sei que o Dom João VI já tinha, sabe, se arrancado daqui do Brasil, tá certo? Foi para Portugal. E ele deixou no lugar dele o Pedro I, sabe? E o Pedro I não teve que fazer. No dia 7 de setembro de 1822, proclamou a independência às margens do Riacho Ipiranga.
Aí, rapaz, vejo que ali, aqui, sabe, o reino era dividido em províncias, e havia a província do Grão-Pará, tá certo? Que abrangia a província do Maranhão, se a memória não me trai, ou era o contrário, havia a província do Maranhão, que depois desmembrou, certo? Não sei quantas outras, sabe, unidades, sei que sobrou a província do Grão-Pará, e dentro da província do Grão-Pará havia a província do Amazonas, tá certo? Na época não tinha a província do Amazonas. O território do Pará e do Amazonas era uma coisa só. Era a província do Grão-Pará. Se a memória não me traz, essa coisa precisa ser clareada. Aí, rapaz, só sei dizer que quando Pedro I, sabe, proclamou a independência em 22, a província do Pará disse aqui no teu cu, Pedro, que eu não vou, sabe, a gente aqui não vai, sabe, aderir, a gente não vai, sabe, ficar contigo, nós vamos continuar ligados ao reino, tá certo? A metrópole, a Portugal, a Dom João VI, teu pai, tu és um escroto, aquela coisa toda. E passou quase um ano, rapaz, agosto, se a proclamação da independência foi em setembro, quase um ano, rapaz, sabe? Aí no dia 15 de agosto de 1823, aí foi que os paraenses aqui, sabe, os portugueses, os lusitanos, rapaz, eram os lusitanos. Égua, Belém é uma cidade portuguesa, rapaz, sabe? A gente não enxerga português mais hoje aí, sabe? Eles estão escondidos aí, eles estão invisibilizados nos negócios, sabe? Mas eles estão presentes. Tem aqui perto da minha casa uma loja de material de construção que é de portugueses, sabe? E a gente percebe assim, sabe, o jeito deles serem. Os caras já são brasileiros, rapaz, já nasceram, já, sabe, já estão acostumados, já estão aculturados, aquela coisa toda. Mas eles mantêm assim, sabe, um jeito, sabe, um jeito escroto de ser, eu não sei. E eu só sei de dizer que hoje é feriado aqui no Pará, tá certo? E aqui em Belém o pessoal deve estar, não sei se vão guardar hoje é sexta-feira. Eu acho que as escolas municipais, estaduais, pelo menos as escolas, os órgãos públicos ficarão fechados, serão, como eles dizem, ponto facultativo, tá certo? Ninguém vai colocar falta em ninguém que não for trabalhar hoje, mas o fato é que se celebra aqui no Pará a adesão do estado, da província do Grão-Pará à independência do Brasil um ano depois, quase um ano depois, certo? E eu falava então, rapaz, que os amazonenses tinham um negócio assim, sabe, para provocar os paraenses, e eles levavam na retórica o papo, vocês querem ser grande merda, sabe, mas vivem de comer jacaré. Eles acusavam os paraenses assim, sabe, de não dispensarem jacaré, tá certo? Lá no Xingu, a ideia era com a porra da piranha, tá certo? As piranhas, elas eram pescadas, mas elas eram soltas, porque se acreditava que elas, sabe, comiam cadáveres, sabe? São seres vorazes, certo? São seres aí, sabe, carnívoros, as piranhas, certo? Mas as piabas também são carnívoras, sabe? A matrinchã é carnívora, certo? Mas o diabo é que a piranha se especializou, sabe, mais do que os outros aí, sabe, tem uma dentição de fumata, certo? Tem umas piranhas pretas, umas bichonas imensas, sabe? Porra, houve um tempo aí, sabe, que eu acho que quando, sabe, começaram ali, sabe, a ocupar lá a Mata do Xingu, sabe, e chegaram ali, sabe, nordestinos que subiam o rio, levados ali, sabe, por pessoas que tinham possessões de terra, sabe, comerciantes que tinham possessões de terras no Xingu, e eles iam no Nordeste ou contratavam, sabe, pessoas aí, tem um nome, gateiros, sabe, para trazerem pessoas do Nordeste, principalmente, sabe, e essas pessoas vinham aí, sabe, acho que eles passavam por Belém e vinham de embarcação e aquela coisa toda. Aí quando chegava lá em Altamira, elas eram, sabe, encaminhadas, levadas, sabe, para o meio da mata, rapaz, para cortar seringa, sabe, catar castanha na mata. Conta a história de um desses aí, sabe, chamado Coronel Zé Porfírio. Não era o Zé Porfírio, é o Coronel o quê, rapaz? Eu não vou lembrar o nome do coronel, mas era um caboclo escroto, tá certo? E quando chamavam de coronel é porque era uma patente comprada, sabe? Coronel Gaioso, não era o Gaioso. Coronel. Não vou lembrar. Mas é o nome de uma rua lá em Altamira, certo? E esse coronel, rapaz, sabe, mandou um gateiro, sabe, trazer aí, sabe, trazer um pessoal aí para levar lá para um ponto, sabe, para um castanhal dele, para um seringal dele, qualquer coisa assim.
Aí, rapaz, na viagem ele foi junto, tá certo? Numa embarcação, eu não sei de que tamanho era essa embarcação. E ia um casal, rapaz, sabe, de nordestinos ali, sabe, jovens assim, talvez o cara tivesse 20 anos e a menina 15, 16, eu não sei, tá certo? E o diabo, rapaz, do coronel, sabe, como é que chamava o coronel? Não vou lembrar. Se passou pra menina, rapaz, vê se pode uma porra dessa, sabe? Aí, rapaz, começou durante a viagem levaria vários dias aí, sabendo daquela embarcação pequena, aqui e acolá tinham que parar para fazer a comida, aquela coisa toda, para fazer as necessidades fisiológicas, e o coronel ficava dando em cima da menina, até que chegaram lá no ponto, sabe? Até que chegaram no ponto. Não, mas antes de chegar, rapaz, o coronel atacou a menina, sabe? E foi aquela confusão desgraçada, sabe? E eu não sei se o marido reagiu aquela coisa toda, sabe? E o coronel terminou assassinando, sabe? O cara, tá certo, para ficar com a menina. Ou se foi o contrário, sabe? Eu não lembro mais se o cara chegou. Acho que eu li essa coisa no livro do André, o quê? Como é que chama aquele cara? O André o quê? André Nunes, tá certo? Que escreveu um romance aí, a Batalha no Riozinho do Anfrísio, ou qualquer coisa assim. Aí, rapaz, quando chegou lá, os caras se estabeleceram, estavam por ali, sabe? E aí um dia aparece um corpo, um cadáver, era justamente o cadáver do marido da menina, sabe? O cara, rapaz, o diabo do coronel tinha mandado matar o cara para ficar com a menina, ver se pode. Essas coisas assim que acontecem, então havia muitos registros assim, sabe, registros aqui, sabe, que não foram registrados, tá certo? Como assim, os barcos nas corredeiras, sabe, naufragavam, sabe, e morria gente para dedéu. E eu acho que daí nasceu, sabe, esse fetiche aí, não sei se a gente pode chamar de fetiche, sabe? De que as piranhas, sabe, não devem servir de alimento, sabe, de comida, porque elas se alimentam de cadáveres, vê se pode uma porra dessa. E tem essa coisa que rola lá que rolava na época, sabe? Eu lembro da minha mãe, sabe, contando essas coisas aí, não sei se meu pai também. Mas eu falei do Pequi, falei, tá falado, tá certo, e eu não quero esquecer. Eu não sei se eu vou chamar esse vídeo de Pequi, tá certo? Não sei, ontem eu chamei o vídeo de Buriti, certo? Para lembrar, e sabe, um vegetal aqui da região, tá certo? E o Pequi é uma planta, tem o Pequi é um fruto assim, sabe? Ele tem a casca externa dele grossa, tá certo? E ali se corta e ele tem ali ele é a semente que tem dentro, tá certo? E ela é revestida, em geral é uma semente gordurosa, tá certo? E as pessoas cozinham o pequi, tiram a casca, cozinham o pequi, tá certo? E depois come raspando, sabe? Come raspando aquela gordura que fica em cima, tá certo? E até chegar no caroço, tá certo? Esse caroço, quando vai para a natureza, fica por aí, tá certo? Ele perde assim, e ele ali, sabe, o envolvimento ali, sabe, do núcleo dele, eu acho, é assim sabe, uma substância que tipo assim uns espinhos, sabe, se a pessoa pisar naquilo ali, aquilo ali causa uma dor danada e um ferimento assim muito escroto, porque os espinhos ferem ali a carne, tá certo? E, sabe, muitos deles não são ali retirados com cuidado, sabe, do ferimento, e fica ali, rapaz, uma ferida escrota, incômoda, certo? Que fica ali inflamando o tempo todo. E o pessoal cria também assim um certo fetiche com a porra da semente, sabe, do piqui, tá certo? E ali inventam histórias a respeito, sabe, de algum acidente que possa acontecer, tá certo? E as pessoas talvez nem comem pequi com medo, sabe, de se envenenar, sabe, com a semente do pequi. Tem essa história e eu contei essa história. Então, mas veja que hoje são 15 de agosto, a minha ideia era ir lá pro meu X, tá certo? Eu fiz umas coisas aqui, o que foi que eu fiz? Aqui eu salvei um bocado de coisa aqui. Deixa eu pedir licença para a Guma para eu examinar aqui umas coisas. Bom dia, Guma, tudo bem? Cadê o macacão? Macacão eu não vou ver hoje, certo? Mas eu vou passar, vou pedir licença para ti, tá certo? Bom dia, valeu. Vou ali, volto já. Se não voltar já, volto depois. Bom dia. Rapaz, mas eu só sei dizer que hoje são 15, tá certo? Eu tô aqui ontem, caiu para mim, sabe, nos momentos ali, o algoritmo mandou para mim alguma coisa sobre a história de Roma e eu gosto de história, certo? E hoje, na minha época, quando eu estava no seminário, sabe, havia uma revista chamada Conhecer, e ali, sabe, ali eu acho que o seminário adquiria
os fascículos, sabe? E eu gostava de ler. Aos domingos era franqueado assim no horário das 14 horas, acho que das 14 até as 15 horas, ou às 15h30 era facultado assim a gente fazer uma leitura que não fosse leitura de estudo e aquela coisa toda, sabe? E eu me dirigia, me lembro, e os outros também, sabe, faziam isso. Ali era momento de pegar um romance para ler, tá certo? E fazer leituras diversas. Eu, por exemplo, me dedicava às vezes a fazer desenhos, aquela coisa toda. Mas, rapaz, eu não prestava, que eu era um tremendo imitador, tá certo? Eu era um cara que copiava, tá certo? Porra, não prestava. Porque eu acho que eu, assim, para certas coisas eu não tenho talento, não. Aí, rapaz, mas eu li a revista Conhecer, tá certo? E era uma revista assim muito interessante, quem da minha geração, sabe, teve oportunidade, era possível encontrar um tempo depois aí nas bancas de revista ainda, sabe, a revista Conhecer. E se fizer um Google aí, vai ver que aparece aí, sabe, na internet, alguma coisa a respeito dessa revista. E eu só sei que eu gostava de ler essa revista, porque assim, ela era ilustrada, tá certo? Com essas coisas aqui que eu estou vendo aqui na minha frente, tá certo? Olha aqui. Aqui tem os aquedutos salvaram Roma? É uma pergunta que tem, tá certo? Os romanos se dedicaram a suprir a necessidade de água na cidade, construindo aquedutos, tá certo? E desenvolveram uma tecnologia que se tornou notável, certo? E os romanos encheram a cidade de Roma, a cidade reino de Roma, sabe? De aquedutos, traziam água de longe, sabe? Das montanhas, não sei mais onde, tá certo? De várias fontes da região, tá certo? Através de um sistema que eles construíam, para suprir, sabe, a necessidade que tinha no consumo de água, tá certo? Esse foi um assunto. O outro assunto que me chamou a atenção ontem foi a construção do Coliseu, que foi um anfiteatro, tá certo? E ali, desde aquele momento, quando hoje a gente vê o Trump fazendo espetacularização na internet, gritando feito uma galinha louca, sabe, botando ovo depois que bota o ovo. Já no tempo dos romanos, sabe, havia imperadores ali e havia a nobreza ali que gostava também de cacarejar, sabe, de gritar feito uma galinha louca, tá certo, fazendo espetacularização. Só que eles faziam a espetacularização não através de smart, porque smart não havia, smartphone. Eles faziam através assim de espetáculos públicos e eles resolveram fazer um anfiteatro, certo? Eu não sei por que chamou de anfiteatro. Era um teatro, um local de exibição, tá certo? Os gregos também tinham esses locais de exibição, de espetáculos, de encenação, aquela coisa toda. A gente pode pensar nisso, ali, sabe, ali a encenação que faziam os gregos em praça pública e aquela coisa toda, ou em locais apropriados para isso. E os romanos resolveram fazer, onde outrora Nero tinha feito um palácio para ele e feito um palácio com um lago artificial. Eu não sei se havia uma fonte naquele lugar ali onde o Nero fez um lago. Eu só sei que o Nero foi um imperador escroto, como escrotos são todos os imperadores, sabe? Trocar, sabe, um imperador pelo outro é trocar 6 por meia dúzia. O Trump, por exemplo, é um imperador, sabe? E entre ele e Nero, sabe, trocar, sabe, comparando um com o outro e trocar 6 por meia dúzia, não tem valor nenhum, tá certo? É a minha opinião e é assim que eu penso. E eu só sei, rapaz, que foi no tempo do Vespasiano, rapaz, o pai de Tito. O Vespasiano foi, acho que o irmão de Tito, eu não estou lembrado. Eu só sei que foi aí, sabe, ali, sabe, por volta da década de 70, depois de Cristo, sabe, depois que o Tito, sabe, quebrou os judeus de pau, sabe, e levou esses judeus, sabe, para Roma, para o reino, para a sede, para ali, sabe, atuarem com a mão de obra deles na construção do Coliseu. Foi essa ideia que me ficou na cabeça, sabe? Que os judeus foram mais uma vez capturados ali, sabe, como escravos, tornados escravos, e todos eles ali serviram como pedreiros e ajudantes de pedreiro, sabe, braçais, na construção, sabe, do Coliseu. Eu penso que muitos, depois ali da porrada, sabe, fugiram. O Breno fala isso, sabe, muitos fugiram, atravessaram o Mediterrâneo e foram ali para o norte da África, tá certo? Ou então foram ali para onde foram ali para a Península Ibérica, tá certo? Ficaram na Europa mesmo ali, sabe? Só depois aqueles, eu acho que foi em 1400 e não sei quanto ali, sabe? Perseguidos pelos reis Fernando e Isabel de Castelo, eu acho eles pularam fora de novo, sabe? E muitos deles foram para a África e muitos deles se dirigiram para o centro da Europa, qualquer coisa assim.
Rapaz, eu só sei que parte dos judeus que lutaram ali, sabe, num levante que terminou com a destruição do segundo templo de Jerusalém. Muitos deles foram capturados e levados para Roma para, sabe, eu acho que a construção do Coliseu já estava já em andamento, tá certo? E esses escravos judeus ali foram levados para trabalhar, sabe, forçadamente ali na construção do Coliseu, tá certo? E o Coliseu guarda essa ideia, sabe, essa ideia, quando já são 29 minutos de vídeo, essa ideia, sabe, de espetacularização, sabe? O ser humano, sabe, tem aí, sabe, é por isso que eu teimo em repetir, sabe, o que eu li em algum lugar, de que a grande tecnologia do ser humano foi a invenção da linguagem, sabe, a invenção dos signos linguísticos, sabe, de impor nos sons de fala, sabe, significados. Eu tinha trazido hoje uma discussão para fazer. Hoje, eu acho que foi hoje, alguém falou inexoravelmente, ou qualquer coisa assim, sabe? A pessoa falou a palavra inexorável. Eu pronuncio inexorável, certo? Inexorável. Inexorável, inexorável tem um XO no meio, tá certo? Uma sílaba com XO, quando são 30 minutos de vídeo, tá certo? A palavra exato também tem um X, só que é um XA, tá certo? Exato. Já a palavra existir, por exemplo, tem um XI, mas veja que se diz exi, tem um som de Z, exato tem um som de Z, mas em inexorável o pessoal fala inexorável, tá certo? Faz ali o que ser que tem nexo, que tem sexo, que tem complexo, entendeu? Então esses sons aí da língua que, sabe, quebram aí, sabe, dependendo do ambiente vocálico em que são produzidos, tá certo? Mas eu penso que inexorável, tá certo? A pronúncia mais adequada, sabe? É inexorável, o XO ali tem som de ZO, tá certo? Inexorável e não só, inexorável, tá certo? Fica dito isso. E eu encerro por aqui esse vídeo quando são 31 minutos, tá certo? Puta que pariu. Eu não sei como é que eu vou chamar. Eu acho que eu vou chamar de Piqui. Eu acho que eu já dei um título, sabe, para esse vídeo, para um vídeo aí de Piqui. Eu vou fazer. Se o sistema não reagir, fica Pequi. Então, Pequi. Bom dia. Meu nome é Ernest, Caboclo Falador. Quem fala muito dá bom dia, cavalo. Bom dia.